primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 7. Irmãos, esse é o versículo tema do nosso acampamento. E eu queria ler com os amados irmãos. Diz assim o texto: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se você der uma olhadinha no texto depois, você vai ver que a partir do versículo 1, o apóstolo Pedro fala algumas coisas com respeito às mulheres. E a partir do versículo 7, ele então introduz algumas coisas a respeito do homem. Só que existe aqui, irmãos, uma expressão muito interessante que eu tenho notado que nós temos vivido dias que nós temos nos esquecido dela. E essa expressão é: vivei a vida comum do lar. O interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o lar, ele detém uma importância muito grande nas Escrituras Sagradas. E se porventura você está aqui no nosso encontro e veio ouvir algumas coisas com respeito ao homem e à mulher no casamento, eu quero adiantar a você que a base, o fundamento e tudo aquilo que a gente vai utilizar para falar sobre isso nesses dias é a palavra de Deus. Porque nós cremos que foi Deus que instituiu o casamento. Nós cremos que foi Deus que criou o homem e a mulher para viverem um relacionamento comum, como a palavra de Deus diz. Portanto, tudo aquilo que nós ouviremos aqui nessa noite e nesses dias, nós vamos extrair da palavra de Deus, porque ela é o norte, é a lâmpada, é ela que nos ilumina, é ela que nos dá orientações que nós precisamos desesperadamente, para que a gente possa construir um casamento saudável, uma família feliz e uma sociedade melhor. O interessante é que há um poeta mineiro, o seu nome é Murilo Mendes, talvez você já ouviu falar dele. Ele foi um homem que escreveu coisas muito bonitas, mas um dos poemas desse poeta de Juiz de Fora, ele teve como base Lucas capítulo 24, que é aquele texto que os amados irmãos conhecem, de Jesus no caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus se coloca ao lado de dois discípulos e faz uma longa caminhada com eles, mas eles não o reconhecem. E o texto diz que lá no finalzinho, quando eles entram na aldeia, quando eles convidam esse estranho visitante para entrar na casa, quando ele parte o pão, o texto diz que os olhos deles são abertos e eles reconhecem quem é Jesus. Murilo Mendes escreveu um lindo poema que se chama O Jesus Companheiro. E esse poema, ele é inspirado nessa passagem de Lucas capítulo 24. E o interessante é que uma das frases desse poema, ele diz que ser amigo é dividir a vida. Ser amigo é dividir a vida. E eu quero fazer uma paráfrase aqui de Murilo Mendes e dizer o seguinte: ser um cônjuge é dividir a vida. Eu digo isso porque talvez há casais que moram debaixo do mesmo teto. Talvez há cônjuges que comem na mesma mesa. Talvez há casais aqui que têm um espaço de convivência comum. Dormem na mesma cama. Mas infelizmente, talvez vivam vidas, sonhos, projetos e realizações divorciados um do outro. E esse tema, irmãos, é um tema que Deus falou muito ao meu coração, porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, que quando Deus cria a mulher para o homem, Ele diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e eles então serão, a partir de agora, uma só carne.
A matemática de Deus, meus amados, é diferente da matemática do homem. No casamento, a matemática de Deus é a seguinte: um homem e uma mulher, 1 mais 1, não formam 2. Em Cristo, 1 mais 1 é igual a 1. O texto diz que eles se tornam uma só carne. Por isso, nesses 2 dias e meio que nós estaremos juntos, nós vamos tratar basicamente desse tema. Ser um cônjuge é dividir a vida, é viver a vida comum. Mas pastor, o que significa, versículo 7, o que significa essa expressão do apóstolo Pedro, vivei a vida comum do lar? A grande maioria dos intérpretes da Bíblia, eles dizem que viver a vida comum do lar significa tão somente isso: viver a vida 2 em comum. Significa que agora tudo nós temos em comum com o nosso cônjuge. E viver uma vida 2 em comum, irmãos, consiste em algumas coisas que nós iremos tratar esses 2 dias e meio. Pastor, em que consiste viver uma vida 2 em comum? Em primeiro lugar, irmãos, viver uma vida 2 em comum, nós vamos ver no texto, consiste em viver com sabedoria. E nós vamos ver daqui a pouquinho, hoje e amanhã, em quais áreas a Bíblia diz que eu e você precisamos ter sabedoria para a gente construir uma vida 2 em comum. Em segundo lugar, nós vamos ver que viver uma vida 2 em comum é partilhar responsabilidades, porque eu tenho notado ao longo do tempo que o casamento está sendo uma balança pesada demais para um lado só. E muitas vezes, ao invés de haver uma balança equilibrada, as responsabilidades não estão sendo divididas e um tem sido sobrecarregado em detrimento do outro. E nós vamos ver que viver uma vida 2 em comum significa também partilhar responsabilidades. Pastor, quais são as responsabilidades que eu preciso partilhar se eu sou uma pessoa casada com o meu cônjuge? Nós vamos ver isso também ao longo desses dias. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que viver uma vida 2 em comum é reconhecer as prioridades. Existem muitos casais que estão trocando o que é o mais importante por aquilo que é periférico. Estão trocando aquilo que realmente importa por aquilo que não tem tanta importância assim. E aí sabe o que acontece? Acontece uma disfuncionalidade no casamento e uma desestrutura familiar. E por fim, nós vamos ver que viver uma vida 2 em comum é unificar propósitos. Por quê? Porque quando os cônjuges unificam os propósitos, quando eles vivem a mesma vida, quando eles pensam no mesmo alvo, quando eles caminham no mesmo propósito, então, querido, a sua casa é um lar feliz. Esses 4 pontos nós vamos tentar conversar com vocês aqui nesses dias. E hoje eu quero introduzir com vocês o primeiro ponto, ok? Viver uma vida 2 em comum é viver com sabedoria. Porque voltem os olhos, por favor, para a palavra de Deus. O texto diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Veja que em primeiro lugar ele diz com discernimento. Se você olhar na palavra de Deus no original, você vai ver que essa palavra discernimento no grego, no original do texto, ele significa sabedoria. O que Pedro está dizendo é o seguinte: que nós devemos viver com sabedoria. Para viver uma vida 2 em comum, é preciso de sabedoria. E a gente sabe, irmãos, através da palavra de Deus, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Por isso que a gente vai extrair esses princípios, quais áreas que nós precisamos atentar para ter sabedoria,
para construir o nosso casamento e fazer dele um lugar feliz. Pastor, quais são as áreas que Deus nos orienta para viver uma vida com sabedoria? A primeira área, querido, é que nós precisamos de sabedoria para respeitar as diferenças. O texto da palavra de Deus é muito claro, vou mostrar a vocês daqui a pouco. Nós precisamos de sabedoria para evitar a autoexaltação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é isso. Nós precisamos de sabedoria para edificar o lar. E não apenas a mulher, mas o casal. E nós precisamos de sabedoria também para comunicar adequadamente um com o outro. Portanto, amados irmãos, vejamos primeiro a sabedoria que nós devemos ter como casal, para respeitar as diferenças um do outro. O versículo 7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Veja que o texto da palavra de Deus está dizendo que o homem não é igual à mulher. Pedro está dizendo que a mulher é uma parte mais frágil. Sabe o que isso quer dizer? Que há diferença entre o homem e a mulher. E nós precisamos, irmãos, ter sabedoria para respeitar essas diferenças. Pastor, Pedro está dizendo que a mulher é mais frágil em que sentido? No sentido moral? No sentido espiritual? No sentido mental ou intelectual? O que a Bíblia está dizendo aqui, pastor, é que o homem é mais inteligente que a mulher? É que o homem é mais santo do que a mulher? É que o homem de repente tem assim experiências espirituais mais importantes do que a mulher? Não, irmãos, quando o texto diz que nós devemos ter consideração para com a mulher como parte mais frágil, a palavra parte no original é a palavra vaso. O que o texto está dizendo é o seguinte: você precisa entender que a sua mulher não é igual a você. Ela é um vaso mais frágil. Pastor, em que sentido? A mulher é um vaso mais frágil do que o homem. Claro, o primeiro sentido é o sentido físico. A mulher é mais frágil fisicamente. Aliás, você olha para uma mulher e olha para um homem, você vai ver que a constituição física de um homem é mais robusta. E a constituição física de uma mulher é mais doce, é mais leve, é mais frágil. E é isso que o texto está dizendo. E não apenas numa constituição física, mas a mulher é mais frágil no sentido de ser mais emotiva. O interessante é que a mulher, ela capta melhor a área do sentimento, das emoções. Quando a Bíblia diz que o marido precisa ter consideração, e consideração é respeitar as diferenças, Pedro está dizendo que a mulher é diferente do homem. Pedro está dizendo que o homem tem algumas diferenças e nós precisamos respeitá-las. E essas diferenças, basicamente, são diferenças físicas e diferenças emocionais. A mulher se emociona mais fácil, embora tenha homens que se emocionem também. As mulheres, quando você conta uma história para elas, elas tomam para si com mais facilidade. O homem parece que é mais robusto, ele não liga muito para as coisas, mas a mulher não. A mulher, ela tem um sentimento maior naquela coisa. Talvez seja por isso também que Deus disse que a liderança do lar deveria pertencer originalmente ao marido. Por quê? Porque ele, sendo homem e ter assim as emoções não tão afloradas quanto a mulher, ele pode ter mais lucidez na hora de tomar uma decisão do que as mulheres. As mulheres são mais emocionais, os homens são mais racionais. Pastor, mas tem exceção? Claro que sim. Eu conheço um homem, por exemplo, que chora vendo Titanic. Eu conheço, por exemplo, mulheres que têm um coração de pedra. Claro que nós temos exceções, mas na grande maioria, nós precisamos de sabedoria para aprender a respeitar as diferenças. E tem mais. Você imagina que o pastor Luciano veio de um interior. Fui criado numa família, tive uma educação, vivi numa cidade pequena, saí muito cedo para estudar fora,
E de repente o pastor Luciano encontra a Teresa. A Teresa veio de uma outra família, de uma outra experiência, de uma outra cultura. O pastor Luciano é aquele menino mineiro do interior. A Teresa é aquela moça da capital. A Teresa foi criada na grande Belo Horizonte. O pastor Luciano foi criado na pequena Ubá. Culturas diferentes, famílias diferentes, né, Lohane? Educação diferente, mãe diferente, pai diferente, estudo diferente, DNA diferente, cor da pele diferente, tudo diferente. E aí, de repente, os nossos olhares se cruzam. E eu disse, é ela. Que coisa extraordinária. Agora você imagina, querido, que nós temos que ter muita sabedoria, sabe por quê? Porque nós somos muito diferentes. O homem, ele é mais racional, a mulher é mais emocional. O homem é mais forte e robusto, a mulher é mais frágil, tenra e delicada. Nós somos diferentes, famílias diferentes, experiências diferentes, educações diferentes. Mas aprove a Deus de repente um dia unir todas essas diferenças, para que eu e a Teresa agora não sejamos mais dois, mas unidos sejamos um. Por isso eu te digo nessa noite, não queira que o seu cônjuge seja o que você quer que ele seja. Você não é o modelo para ele. Nós precisamos tomar o cuidado para a gente não querer moldar o nosso cônjuge à nossa imagem e semelhança. Ele é uma pessoa distinta de você. Ele é uma pessoa diferente de você. E a beleza não está você querer moldar o seu cônjuge do jeito que você desejaria que ele fosse. Mas a beleza está em você ter a sabedoria para respeitar as diferenças e nessas diferenças vocês se completarem. O interessante é que lá em Gênesis capítulo 2, você conhece muito bem o texto, no versículo 8, quando o texto diz que os dois então serão uma só carne, e quando o texto diz no versículo 8 que Deus fará para uma mulher uma auxiliadora idônea, a palavra idônea significa uma auxiliadora, alguém que vai te ajudar, mas completamente adaptável a você. E essa adaptabilidade da mulher, ela tem a ver com a complementaridade. Sabe o que significa isso? Eu vou fazer para você alguém diferente de você, mas essa pessoa vai se adaptar muito bem a você, porque ela vai te completar. E eu descobri, meus amados irmãos, que a beleza da vida a dois não está em você construir um clone de si mesmo. Isso é um perigo. É um perigo quando a mulher quer moldar o homem à sua imagem e semelhança. E é um perigo quando o homem quer moldar a sua esposa à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque a beleza está em você ter sabedoria para respeitar as diferenças e fazer das diferenças uma grande bênção para completar a própria vida. Eu tenho um exemplo muito bonito disso. Certa feita eu fiz uma viagem e passei de avião por cima de uma das regiões mais lindas do Brasil. E eu tirei algumas fotos dessa região. O interessante é que o marido e a mulher, eles formam uma parceria perfeita quando eles aprendem a respeitar as diferenças uns dos outros. A gente já ouviu falar muito na guerra dos sexos, do homem se degladiando com a mulher, porque de repente não aprendemos a respeitar as diferenças. Eu estava sobrevoando a região lá perto de Tabatinga, num campo missionário que eu fui, e eu tirei uma foto maravilhosa do Rio Negro e do Rio Solimões. O Rio Solimões é esse que você está vendo de águas barrentas, e o Rio Negro é esse que você está vendo de águas escuras. O Rio Solimões, ele tem
Uma característica interessante, você pega a água dele, a cor dele é isso aí que vocês estão vendo mesmo, uma água bem barrenta, e os peixes que tem no rio Solimões, meu pastor, são completamente diferentes dos peixes que tem no Rio Negro. O Rio Negro tem uma riqueza de peixes completamente diferente do Rio Solimões. Ali eu troquei, o Solimões é o barrento e o Negro é de águas profundas. Só que esses dois são os dois grandes rios que, quando eles se encontram, eles formam o Rio Amazonas. Você nem poderia imaginar que aquele rio que está à direita foi o rio que veio da junção desses dois rios tão diferentes. Eu acho, irmãos, esse exemplo maravilhoso. Sabe por quê? Porque são dois rios de cores diferentes, de águas diferentes, de ecossistemas diferentes, de peixes diferentes, de lugares diferentes. E esses dois rios, quando se encontram, eles formam o maior rio de água doce do mundo, que é o Rio Amazonas. E você quer ver uma beleza? Engraçado, agora os peixes dos dois se encontram no Amazonas. Uma coisa esplendorosa, irmãos. Eu estava na cidade de Benjamin Constant, visitando um campo missionário, um pastor amigo que estava lá. Ele disse para mim: pastor, o rio Solimões tem muito tucunaré. Não sei se você já comeu um tucunaré. Você quer comer um tucunaré? Você joga o seu anzol no rio Solimões. Mas pastor, não adianta pescar tucunaré no Rio Negro, porque não tem tucunaré no Rio Negro. Agora olha que coisa bonita, no Rio Amazonas tem. E aí, querido, eu aprendi uma lição muito bonita. A Tereza é muito diferente de mim. Ela tem gostos diferentes de mim. Eu sou diferente dela também. A Tereza gosta de contar uma longa história. A minha história é bem curtinha. A minha Tereza é muito mais sensível do que eu. Ela chega às raias de ser talvez uma artista na sensibilidade. Eu sou um sujeito mais pragmático, de resultados, assim às vezes inquieto. A Tereza é mais tranquila. A Tereza é calma. Eu, por exemplo, quando vou trocar uma lâmpada, eu quebro umas 3 lâmpadas para trocar a lâmpada. Eu fico nervoso, eu não encaixo o negócio direito. O troço parece que não foi feito desse jeito. A Tereza não. Ela é mansa, ela é calma. Ela troca a lâmpada muito bem trocada. Querido, dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Olhou? Deixa eu te contar um negócio nessa noite. São 2 pessoas completamente diferentes. E sabe o que você devia fazer com isso? Dar um glória a Deus muito grande. Sabe por quê? Graças a Deus, que Deus usou 2 pessoas diferentes, para que juntas elas possam se completar, para a glória de Deus. Portanto, meu amado, respeite as diferenças. Veja que bênção você ter casado com uma pessoa diferente de você. Aprenda a respeitar essas diferenças. E isso requer de mim e de você sabedoria. Lembre-se do Rio Amazonas. Lembre-se do Rio Solimões e do Negro, que se juntam para formar essa beleza de rio, que é o Rio Amazonas. Mas em segundo lugar, nós precisamos de sabedoria para evitar a autoexaltação. Pastor, o que é isso? Dá uma olhadinha no texto de novo comigo. O texto diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Portanto, maridos, entendam que a mulher é o vaso mais frágil, emocionalmente, fisicamente. E, se bem que hoje em dia com as academias tem umas mulheres aí que eu vou dizer, irmãos, é um perigo se olhar para elas meio esquisito. Mas naturalmente, viu, irmãos, naturalmente a mulher é sempre uma parte mais frágil. Por isso ela requer do marido um trabalho mais robusto, por causa dessa fragilidade nessas áreas da esposa. Mas o texto ainda diz o seguinte nesse versículo 7. Ele diz assim: tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. O interessante, irmãos, que o texto, ao mesmo tempo que está dizendo que a mulher e o homem são diferentes, na outra frase, eles dizem que, num certo sentido, eles são iguais. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. O interessante, irmãos, que o texto está dizendo o seguinte: antigamente, tanto na cultura greco-romana quanto na cultura judaica, não muito na cultura judaica, mas a mulher, por exemplo, não tinha acesso a algumas coisas. Por exemplo, a mulher não entrava no templo, a mulher ficava no pátio das mulheres. Quem entrava no templo para adorar a Deus eram só os homens. Na cultura greco-romana, as mulheres não entravam também no templo para adorar os falsos deuses, elas ficavam do lado de fora. Elas não eram consideradas tão dignas quanto eram os homens. Quem elevou a mulher a essa categoria de dignidade maravilhosa e de igualdade diante de Deus com os homens foi o nosso Deus e foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que traduziu essa ideia da mulher ter o mesmo valor e a mesma dignidade do que o homem diante de Deus. Portanto, olha que coisa bonita, irmãos, como a palavra de Deus se completa. O que Pedro está dizendo é que o homem possui algumas características diferentes da mulher, mas a coisa mais importante, eles são iguais. Que coisas? O valor e a dignidade diante de Deus. É por isso que nós devemos tratar os nossos cônjuges com muita dignidade. Sabe por quê? Porque eles são herdeiros da mesma graça de vida que nós. Isso eu estou dizendo para você que reconhece Cristo como o Senhor da sua vida. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente sabe dos nossos papéis e a gente sabe também que, na verdade, nós somos iguais. O homem não é diferente da mulher em natureza e nem diante de Deus. É por isso que Pedro está dizendo que nós precisamos tratar as nossas esposas e os nossos cônjuges, as esposas aos maridos, com dignidade. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher melhor do que o homem. Ambos são dignos e de valor imensurável diante de Deus. Por isso, a honra e o respeito devem ser devidos aos dois. Honra e respeito é vital, irmãos, nos relacionamentos, principalmente conjugal. A gente precisa honrar o nosso cônjuge e respeitar o nosso cônjuge, eu creio que por duas razões assim fundamentais. Primeiro, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus como você. Essa é a base do respeito humano. Eu preciso respeitar qualquer pessoa do planeta, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas muito mais a minha esposa. Por quê? Porque ela é herdeira da mesma graça de vida que eu. Eu sempre gosto de pensar numa coisa: marido e mulher crente tem que se tratar com dupla honra. Primeiro, porque você é cônjuge dela. Segundo, porque ela é sua irmã em Cristo. E pelo fato de nós sermos irmãos em Cristo, o meu amor é sempre devedor para com ela e ela para comigo. Agora você imagina, somos irmãos em Cristo e somos casados para sermos de Cristo. Por isso, queridos, as críticas, as depreciações destroem, corroem a autoimagem do marido e da esposa, o que pode causar depressão, desespero e dor dentro de casa. Pastor, o que é a crítica? A crítica, irmãos, é uma expressão de autoexaltação. Por que a gente tem que ter sabedoria para evitar a autoexaltação? Sabedoria para evitar, querido, você se achar melhor do que o seu cônjuge. Sabedoria para que você entenda que vocês são iguais diante de Deus. Que não tem ninguém melhor nem pior do que o outro aos olhos de Deus. Porque o que é a crítica, senão uma expressão desse orgulho e dessa autoexaltação quando você critica alguém, porque esse alguém não faz alguma coisa que você acha que faz melhor. O que é a crítica, senão uma expressão de uma pessoa com o coração autoexaltado? Ou seja, tudo aquilo que eu faço nada serve, é tudo ruim. Será possível que aquilo que eu gosto de chamar de atenção seletiva é só para aquilo que eu faço de errado? Deixa eu pensar uma coisa com vocês rapidamente.
Quando a gente se apaixona por uma moça, quando a gente conhece uma moça e se apaixona por ela, como eu conheci a minha Tereza e me apaixonei perdidamente por ela, engraçado, irmãos, a gente só vê virtude. Pensa comigo, no dia que você conheceu o seu maridão, ou no dia que o maridão conheceu a esposa, não era só coisa boa? A sua mãe podia buzinar no seu ouvido falando assim: meu filho, essa menina não presta. E olha, quando a mãe buzina, esse negócio é difícil. Você não ouve ninguém, irmãos. O sujeito pode ser o seu melhor amigo, pode chegar perto de você e dizer assim: meu filho, larga essa mulher. Você não está vendo os defeitos dela, não? Engraçado, você não vê. Por quê, pastor? Você está apaixonado. E quando a gente está apaixonado, irmãos, me desculpem, a gente é bobo para valer. A gente não consegue ver os defeitos. A gente só vê as virtudes, não é verdade? Todo mundo às vezes vê o defeito. As suas amigas às vezes chegam perto de você e falam: meu filho, mas olha, eu conheço esse moço fez isso, fez isso, fez isso. Não acredito. E de repente você só consegue ver virtude. Aí o Dr. Gary Chapman, num dos seus livros, diz o seguinte: por que quando chega num determinado estágio do casamento, a sua atenção seletiva muda? Ao invés de você ver as virtudes, você só vê os defeitos. E de repente, irmão, sabe o que eu penso? Eu penso que quando o casamento está num patamar de só ter essa avaliação crítica e só ter essa atenção seletiva para as coisas, às vezes, que não te agradam muito, você utiliza o gatilho da crítica. E olha, deixa eu te dizer uma coisa: a crítica destrói um relacionamento. Sabe por quê? Porque ela corrompe e corrói a autoimagem que o homem e que a mulher têm de si mesmo. Em outras palavras, ele pensa assim: puxa vida, será que eu consigo fazer alguma coisa que mereça um elogio de alguém? É por isso, irmãos, que a Bíblia é muito sábia, e Pedro diz que você tem que tratar a sua esposa com muita dignidade, porque vocês são herdeiros da mesma graça. Desonrar e desrespeitar e criticar o cônjuge, você só vai corromper e corroer o seu relacionamento. O que é pior, você pode levar à depressão e ao desespero o seu relacionamento e o seu casamento. Portanto, queridos, duas coisas que eu quero tratar com vocês nessa noite. Sabedoria. A Bíblia diz que viver a vida a dois em comum é viver com sabedoria. Sabedoria para quê, pastor? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sabedoria, em primeiro lugar, para respeitar as diferenças. Não queira que o seu cônjuge se amolde a um padrão que você acha que é bom para você. Ele não é você. Não queira que a sua esposa seja um padrão que você colocou como seja bom para você. Não queira que o seu marido seja alguém que você elencou como um padrão de marido bom para você. Ame o seu cônjuge do jeito que ele é, com as diferenças que ele tem, porque essa é a beleza do relacionamento. É você aprender a conviver com isso e ter sabedoria para viver e conviver com as pessoas diferentes. E em segundo lugar, nós vimos que nós precisamos de sabedoria para evitar essa autoexaltação, esse orgulho de você de repente querer se sobrepor à sua esposa e ter dentro de casa um ambiente de desonra e de crítica para com seu cônjuge. Muitas vezes, irmãos, a gente se esquece de que Deus deu a você essa joia que está do seu lado, seja o seu marido e seja a sua esposa, de famílias diferentes, de experiências diferentes, de vida diferente, para enriquecer a nossa vida. Graças a Deus, querido, que Deus tem um plano muito bonito para nós, e o plano de Deus nunca foi colocar do nosso lado uma pessoa igual a nós. Graças a Deus que Deus é um Deus bom, que colocou alguém do nosso lado diferente de nós. Agora nós precisamos ter sabedoria para conviver com essas diferenças. E mais ainda, para extrair dessas diferenças a beleza de um completar o outro, complementar o outro, se adequar ao outro, se adaptar ao outro, porque nisso está a beleza do casamento. Amanhã de manhã eu quero tratar de mais duas áreas que a palavra de Deus diz que nós devemos ter sabedoria para viver uma vida a dois em comum. Primeiro, sabedoria para edificar o lar. E sabedoria, em quarto lugar, sabedoria
para se comunicar adequadamente. São mais 2 pontos importantes que eu quero que a gente trate deles, mas agora eu queria mostrar para vocês alguma coisa que eu havia há algum tempo, e eu acho que se adapta muito bem àquilo que a gente conversou aqui nessa manhã. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Pode perder o ano. Mas eu queria que você prestasse atenção nele. Ultimamente, o Corinthians mesmo... Tem jeito de colocar som lá para mim, Bia? O Palmeiras é um time muito... Eu vou voltar aqui. Tem jeito de aumentar um pouquinho? Quem já viu? Agora, quem não viu, preste atenção que eu acho que ele é muito bacana. Você que de repente tem cobrado do seu cônjuge algumas coisas, por ele ser talvez diferente de você, eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade tá indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Eu não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração. Amém? Queridos, pega para mim, por favor, Michel. Eu trouxe a bacia com água. Eu vou deixar ela aqui. Vou deixar ali, Michel. Eu vou deixar essa bacia com água aqui. Talvez alguns casais precisam se acertar. Talvez algumas diferenças nessa noite precisam ser aparadas às arestas.
Talvez você precise perdoar o seu cônjuge, porque você tem exigido dele o que ele não pode te dar. Tem criticado o seu cônjuge por causa de uma postura que você desejaria que ele fosse, mas ele não é. Tem exigido da sua esposa ser de um jeito que ela não é. Isso tem desgastado você. Isso tem entristecido os seus filhos, se você os tem. Como você viu aí nesse vídeo, o amor, ele só renasce quando Cristo renasce. Sem Cristo, você só vai conseguir enxergar os defeitos do seu cônjuge. Mas com Cristo, você vai reaprender a enxergar as virtudes. Eu queria deixar essa breve palavra nessa noite introdutória do que significa viver uma vida a dois em comum. Primeiro, viver uma vida a dois em comum é viver com sabedoria. Sabedoria para compreender, em primeiro lugar, que a minha Teresa não sou eu. Ela é diferente de mim. E ela precisa me respeitar do jeito que eu sou. E eu preciso respeitá-la do jeito que ela é. Enquanto, claro, eu não estiver pecando contra ela. Eu quero deixar para você nessa noite que viver uma vida a dois em comum é preciso ter sabedoria para que você não se orgulhe, não se auto-exalte acima do seu cônjuge e de repente só olhe para ele, só veja ele ou ela com olhar de crítica, com olhar de desprezo, com olhar de cobrança. Diferenças, meus irmãos, todos nós temos, somos diferentes, mas é aí que está a beleza de tudo. É na diferença que o casamento se completa. Eu vou deixar essa bacia com água, tá limpinha, aqui na frente. De repente, você entende que a semelhança do vídeo talvez seja uma hora bacana para vocês acertarem algumas coisas, algumas diferenças e reaprenderem a se respeitar, a se amar do jeito que vocês são, sem cobranças, do jeito que você é. Amém? Eu tenho certeza que vocês vão ter um casamento mais leve, menos pesado, com menos críticas. E eu tenho certeza que talvez a alegria pode brotar de novo se um dia ela foi perdida. Amém?